Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da IBA Plus. É um prazer ter você aqui com a gente. E hoje, na nossa poltrona, eu tenho o prazer de trazer um grande amigo meu, que é o Bruno França. Para você que não conhece o Brunão é casado com a Débora e pai do Tito, que está com 3 anos. É formado em teologia e técnico em informática e está concluindo agora análise de sistema pela Unicamp. Ele tem se dedicado à IBA Camp, Igreja Batista Apostólica de Campinas, como líder de jovens e na equipe de planejamento. E quanto planejamento você faz, cara? Nisso você é muito bom. Buscando formar uma geração apaixonada pela presença de Deus, intensa na adoração e profunda biblicamente. Ele também facilita projetos de ativação e desenvolvimento e unidade no corpo de Cristo aqui em Campinas e nas igrejas de sua cidade, sonhando em ver Deus morando em Campinas. Brunão, é um prazer ter você aqui com a gente. Bom demais, mano. Primeiro, obrigado por esse convite, né? Falei aqui antes da gente começar, mas eu tô entre amigos. Isso pra mim é a maior alegria. O convite é só uma desculpa pra gente estar junto, pra poder conversar. E quanta coisa boa a gente já não conversou aqui e não tava gravando, né? Mas eu tô muito feliz, me sinto honrado, privilegiado. E eu sei que esse IBA Plus aqui é uma semente pra nossa cidade. Eu espero que a Moreiras como igreja possa crescer e romper muito a partir desse projeto. Amém. Bem, Brunão, um prazer ter você aqui. Fala um pouquinho pra gente de quem você é, fora da sua bio, né? Da sua igreja, da sua posição, de como você chegou até aqui. Tá, vamos lá. Eu sou de Campinas mesmo, nasci, cresci em Barão Geraldo, saí de lá só quando casei. Eu casei com 20, 21 anos, casei com a Dé. Eu trabalho com tecnologia, hoje já tenho uns 10 anos na área já, mas sou neto de pastores assembleianos. Hoje minha mãe não está mais na assembleia, mas é uma pastora também. E tenho família aqui em Campinas, família em vários lugares do Brasil, porque cada parte da família é de um lugar, então cresci viajando pelo Brasil nesse sentido. E gosto muito de futebol, gosto mais de jogar do que de assistir, embora seja ruim. E tô me aventurando a começar a correr agora, e é isso. Na IBA Camp, há quanto tempo você Estou na IBA está nessa Camp igreja? há 6 anos. Eu fui para lá um pouco antes da pandemia, por um direcionamento de Deus. A igreja que eu estava, ela acabou, né? Os pastores tiveram muitos problemas de saúde, e aí isso levou na igreja a um direcionamento para não fechar as portas e perder as ovelhas. Se juntaram com a IBA Camp. Inicialmente, eu não tinha interesse de ir para lá. Eu estava pensando em outros lugares, estava orando, até que eu recebi uma palavra de Deus que tem muito a ver com o que a gente vive hoje como cidade, que na época Jesus falou para mim e para minha esposa, baseado em Daniel 10, que era para nós irmos para a IBA Camp e servirmos a cidade da IBA Camp. Então, a partir da IBA Camp, a gente servia a cidade. E é muito interessante como Deus constrói os caminhos, né? E como ele vai fazendo as jornadas e vai conectando as pessoas. E a gente nem sabia que muitas coisas aconteceriam, né? E de lá pra cá. Então quem vê a gente hoje aqui, essa conversa, não faz ideia de como foi essa movimentação de Deus para me levar para um lugar que ninguém conhecia, para me conectar com um monte de gente. E logo diferente. antes de Deus começar um movimento de unidade muito forte, né? Exato. Foi realmente Exato. a semente que ia germinar na pandemia, inclusive. Exato. E o ponto é que se eu continuasse na igreja que eu estava antes da IBA Camp, eu não participaria desse movimento de unidade. Porque por conta de conexões mesmo, de contatos Sim. que não existiam na época. Então, é muito interessante ver esse cuidado de Deus nessa história. E estamos lá, como você falou, de planejamento. Eu faço parte é como se fosse um conselho, um presbitério. Cada igreja tem seu nome ali, então eu faço parte ali. E junto com minha esposa e com mais outros pastores lá, a gente trabalha muito para poder sonhar com a igreja, capacitar, fomentar. E também, não só na IBA Camp, né? Aí eu tenho outros projetos paralelos que envolvem a igreja esta local, né, que nós chamamos, né? Então, ajuda as igrejas, organiza eventos aqui, prego ali, ministra aqui, faz uma coisa aqui ou outra ali, e a gente vai caminhando assim, igual tô aqui hoje e podendo agregar e ser agregado aqui com o que vocês estão construindo. Conheci você na pandemia,
Fazendo o primeiro SDA 2020 ou 21? Primeiro SDA foi 2020. 2020. Foi um formato remoto. A Verdade. gente se encontrou durante 6 dias, de segunda a sábado, numa igreja só. E aí ia rodando os participantes. Então, as bandas eram diferentes, os interlocutores, né, quem estava intermediando era diferente e quem pregava era diferente. Então, cada dia foi um convidado diferente. Verdade. É muito parecido com o formato de hoje, só que só não mudava a igreja anfitriã. Porque a estrutura toda já montada ali para Isso. receber. Até porque não podia receber público, né? É. A gente tá falando que foi em julho de 2020, ápice da pandemia. Ápice da pandemia. E parece que essa época passou voando para mim. Eu não sei para você, mas eu lembro pouco dessa época e foi a época mais intensa. Acho que por causa disso também foi uma das épocas mais intensas para mim nessa parte de servir, de fazer as coisas na igreja, na comunidade, e parece que passou voando. É porque eu acredito, Dani, que quem não tem um envolvimento com voluntariado ou até mesmo em áreas mais administrativas da igreja ou ministério mais de frente assim, beleza, a vida seguiu normal. Mas para quem tem, cara, você tinha que se reinventar. Então, correr atrás de mais programações, fazer planejamentos, modelar o culto, fazer mais cultos, ter um atendimento online. Eu lembro que nessa época a gente fazia reuniões online todos os dias. Todos os dias de oração, era célula online. Aqui, eu não sei se vocês têm célula aqui. A gente não tem um sistema de célula, mas os ministérios se reuniam basicamente todo dia. Olha aí. E aí, além dos cultos. Além dos cultos. Então, além assim, das lives de oração, e lives de ensino, e lives de jovens, e lives cara, de tudo. eu lembro que eu abri o Instagram assim, tinha 35 lives ao mesmo tempo. Meu Deus, gira a roleta assim, escolhe qual você quer assistir, né? Mas foi uma época que a igreja se fortaleceu muito. Porque as pessoas, assim, queira ou não, quem tava mais ou menos ficou meio desesperado. E aí foi procurar em Deus. É porque socialmente nós ficamos vulneráveis, né? Quando você Totalmente. pensa assim, muita gente perdeu muito familiar. Opa, E nessa situação de muita gente entubada, você vai pra onde? Você vai pra igreja pra pedir oração. claro. E ao mesmo tempo, muita gente também abandonou o barco, né? Porque ele era... Na verdade, essas pessoas, eu acho que abandonaram o barco, elas já queriam sair fora. Elas só precisavam de um argumento. Então, a igreja fechou, não tem culto pra ir, aí pronto. Aí, eu acho que aconteceu, eu acho que foi uma causa social que afetou todo o cenário. Mas sim, eu acho que quem estava servindo, quem permaneceu, saiu mais forte. Outros realmente foram muito abalados, assim. Porque, de verdade, a gente perdeu muita gente, né? Foi dramático. Foi muito forte. Mas, ao mesmo tempo, para Campinas, foi um período especial demais para a unidade das igrejas. Porque, nesse período, muita igreja ajudou outras. Então, por exemplo, a sua igreja tinha estrutura, talvez não como hoje, mas tinha uma estrutura de multimídia e tudo mais. Quantas pessoas e líderes não vieram aqui pedindo ajuda? Como que eu faço? Me ajuda, me instrui. E foi um apelo também pós o fechamento que o pastor Rafael fez, e eu vi vários outros pastores fazendo também. Eu lembro mais do meu pastor, né? Mas que ele falou em live e no culto, ele falou assim: se você estava nos assistindo porque a sua igreja estava fechada, volte agora para o seu pastor. Volte para a sua igreja, porque agora está aberto. Não fique aqui só porque a gente foi um ponto de apoio para você por 6 meses. Seu pastor precisa de apoio também. Porque aí que surgiu também o conselho de pastores. A gente vai falar um pouquinho disso, mas aí que surgiu o conselho de pastores, o conceito da unidade de Campinas, não da unidade Campinas, que a gente vai falar também daqui a pouco, mas o conceito de sermos unidos em Campinas se fortaleceu, porque não existia isso antes. Sim. Cada pastor lutava meio que por si, alguns se conheciam, mas não lutavam com uma só voz. Não. Só que aí quando veio os fechamentos e quando veio principalmente algumas regras muito específicas para igrejas, que a gente viu que era uma coisa específica de igreja. Diretivas políticas para igrejas, né? Só para igreja. Entendeu? Porque na época que era para todo mundo, a gente entendia. Então, mas por que só para igreja? O shopping, a balada, o show pode e a gente não pode. Aí a gente percebeu que porque a gente não tinha ninguém que lutasse pela gente. A gente precisava lutar com uma só voz. E aí surgiu o conselho, que lutou realmente, conquistou muitas coisas para as igrejas. Mas vamos falar um pouquinho de unidade, que a gente já entrou um pouquinho nesse assunto. Né? Existe uma falta de noção do que é unidade. Tá.
As pessoas pensam que unidade é só te conhecer e não falar mal de você. Nossa, se fosse isso, tava muito bom. Já tava bom. O problema é que é o oposto, né? A falta de unidade, eles te conhecem e falam mal. E falam mal. É esse que pega aí. O que é a verdadeira unidade? Quando a gente pensa em unidade ministerial, unidade de igrejas, a gente tem que se basear. Muita gente vai falar de João 17, né? Ora para que eles sejam um. Isso não é sobre ministérios, isso não é sobre igreja. Essa oração dele é sobre o corpo em si. Mas acho que a gente tem que olhar para Apocalipse, quando Jesus fala, a partir de João, 7 cartas às 7 igrejas da Ásia. E aí ele se apresenta como aquele que tem um candelabro numa mão, mas também aquele que tem espada na boca, e aquele que tem os pés e os olhos. Só que cada uma dessas igrejas tinha uma revelação do Cristo. Se você pergunta para Laodiceia, a igreja de Laodiceia, ela vai falar algo. Se você pergunta para Sardes, ela vai falar outro. Qual que tá errada? Nenhuma. Qual que tá certa? Todas. Só que qual tem a verdade completa? Não há verdade completa ali. Só quando se junta. Porque quem é Jesus? Jesus é aquele que tem os pés de latão reluzente, olhos como chama de fogo, uma espada afiada de 2 gumes na boca e tudo mais. Então, a unidade é eu pegar o que você tem e me completar, e você pegar aquilo que eu tenho e te completar. E aí, minimamente falando de igreja. Porque, voltando para João 17, o método que Jesus expõe para nós como para que ele seja revelado é na unidade. Então, o impacto no mundo para que a gente consiga, como igreja, alcançar o mundo, não é a sua igreja sendo a melhor, mas é nós estando juntos para conquistar isso. Então, unidade não é a uniformidade, não é todo mundo ser uma cópia do outro, não é esse processo de filial que a gente está vendo aí, que abre um monte de igreja igualzinha, o mesmo formato, a mesma linguagem. O pastor fala do mesmo jeito que o parece sênior. Cara, parece lavagem cerebral. Eu só falo do mesmo jeito do meu pai porque eu sou filho. Então. Aí não tem muito o que fazer, não tem muito o que fazer. Eu compro na mesma loja que ele, aprendi 26 anos com ele, não tem como ser muito diferente. Agora a Liz vai ter que te ajudar, né? Enfim, e aí, pastor Rafael, com todo respeito, nós te amamos, tá? Isso não é nada contra o senhor. É contra mim mesmo, é entendi. Contra o Dani. Mas a Liz chegou e a Liz vai trouxe um novo tempo. O molho chegou, né? E então, unidade não é uniformidade, não é ser cópia um do outro, né? Inclusive, a gente começa a caminhar com as pessoas e a gente começa a se vestir como elas, né? E nós não viemos combinando. Não foi combinado nada. Mas não é. Eu tenho o meu jeito, eu tenho a minha personalidade. E se Jesus não quisesse que eu tivesse, ele não tinha me dado. Então, entender que existiam 12 povos, ou melhor, 12 tribos, porque existiam características diferentes. E talvez tem gente que não se adeque à realidade cultural, nem doutrinária de usos e costumes da Amoreiras e Ibamoreiras. Mas tem gente que vai se habituar com a realidade da Ibacamp. E vice-versa. Então, Deus ele usa da multiforme graça dele para estabelecer as igrejas na cidade, até porque o plano de Deus, quando a gente olha para Apocalipse, não é que uma igreja se fortaleça, até porque a carta em Apocalipse não é para... o mesmo Paulo, que não estou falando de Apocalipse, mas não era uma carta para a igreja X da cidade Y. Era a carta para a igreja que estava na cidade. Então, quando a gente pensa no reino de Deus, a mínima noção geográfica que Deus nos propõe não é um bairro, não é uma casa, é uma cidade. Por isso que é a carta aos Tessalonicenses, ou seja, a igreja que se reunia em Tessalônica, Éfeso, Corinto. Não era a carta para uma igreja, uma denominação, era a carta para uma cidade. Falando agora, juntando tudo que a gente falou, é impossível que a sua igreja discipule a cidade inteira. Claro. É impossível que a minha igreja discipule a cidade inteira. Tudo que nós temos aqui são fragmentos. A gente só vai conseguir discipular e conquistar a cidade toda quando nos juntarmos. É importante até dizer, eu sou líder de jovens do Shout, que é o Ministério de Jovens da Ibacamp. E Shout em inglês é brado, exclamar, colocar para fora um clamor em alta voz, né? E está baseado em Josué 6:20. E esse verso, ele vai dizer que quando os sacerdotes tocaram as trombetas, o povo bradou em alta voz, eles shout. E aí as muralhas da cidade caíram. E aí a partir daquilo ali,
cada um, e tudo isso no mesmo versículo, tá? Josué 6:20. A partir desse momento que as muralhas ruíram, todos eles, cada um, conquistou a cidade. Entrou, guerreou e conquistou a cidade. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque esse é o versículo base para esse nome, mas também para a nossa visão como ministério, que é conquistar a cidade, né, e inspirar pessoas. Porque a gente acredita que não vai ser possível a gente conquistar a cidade toda sozinhos. Porque o versículo diz e deixa bem claro que cada um, da onde estava, conquistou. Tomou a cidade. Então, o meu papel e o nosso papel aqui, enquanto igrejas irmãs, igrejas que caminham juntas, não é competir uma com a outra para que vocês se tornem parecido comigo. Obviamente, vocês nos inspiram. E eu espero um dia inspirar vocês. Mas é que eu te ajude e você me ajude a cada um na sua realidade conquistar a cidade toda. E eu já vi muitas igrejas que têm uma noção de que são a melhor em tudo. Eu já vi esse tipo de igreja. Uma igreja que pensa assim, não, mas eu sou a melhor em tudo. Pra que eu vou pegar de exemplo outras igrejas? Por que eu vou conhecer outras pessoas se eu sou melhor em tudo? E aí quando você conhece outras pessoas, você percebe que você nunca é o melhor em tudo. Inclusive, raramente você é o melhor em alguma coisa. Até Sempre tem alguém melhor que você. Até porque a Bíblia vai comparar a igreja a uma mulher. Sempre a Bíblia faz comparação que igrejas são mulheres. Né? Assim como na parábola lá das 10 virgens e tudo mais, e enfim. E se a mulher é um ser? A Bíblia diz que é maior quem serve. Então, o servo não é o melhor da mesa, teoricamente, né? Porque está servindo. Então, quando a gente pensa nisso, obviamente não estou entrando em aspectos teológicos profundos, estou só trazendo uma alegoria aqui. Se essa igreja se considerar melhor, ela já está fora do filtro de Jesus. Exatamente. Nesse aspecto, ela já deixou de ser apta para servir. Porque se Jesus não pode lavar nossos pés, igual ele fala para Pedro, nós não fazemos parte do corpo. Então, se ele não pode ser servido, se você é tão bom a ponto de que ninguém pode lavar seus pés, que ninguém pode servir, talvez você não faz parte daquilo que Jesus está fazendo. E aí, Bill Johnson vai dizer que 90% das igrejas hoje, se você tirar o Espírito Santo, elas continuam com as mesmas programações. Então, talvez a gente não tá cheio do Espírito Santo. Talvez a gente não é tão bom assim. A gente tá cheio de programação. A gente tá só entorpecido com a nossa logística, bem feita. O apóstolo Joel Pereira, ele veio aqui no Conselho de Pastores. Foi incrível. Foi muito bom e ele falou um pouco disso. Ele falou, cara, o Espírito Santo me mostrou que eu tava fazendo muitas coisas ao meu jeito. E eu tava lotando a minha igreja do meu jeito e não do jeito dele. E aí o Espírito Santo falou, para de fazer as coisas do seu jeito e começa a fazer do meu. E aí ele teve que aprender. Fazendo menos, teve muito mais resultado. Fazendo menos, só que do jeito que o Espírito Santo queria, né? Dentro do aprendizado do Espírito Santo, dentro do direcionamento do Espírito Santo, aí a igreja dele despontou para coisas realmente maiores, né? É realmente incrível isso, porque a gente até acaba indo para um lugar aqui que nós não somos chamados para sermos produtores, né? Nós somos chamados para sermos árvores, e árvores não dá fruto o tempo todo. A árvore também não se esforça para dar fruto. Você não vê ela fazendo força para dar fruto. É da natureza dela. É da natureza dela. Né? O fruto que o Espírito dá, ele é natural da nova natureza que é gerada pelo Espírito. Então, assim, se a gente se percebe nesse lugar de Marta, muito ocupado, muito atarefado, a gente vai para um lugar de burnout com muito mais facilidade. A gente vai para um lugar de meu esforço, minha igreja. Quando a gente vê que o estabelecimento da igreja lá, que Jesus diz para Pedro, não é: Pedro, você é uma rocha e a partir disso eu vou construir, ou melhor, você vai construir a sua igreja. Ele fala: Simão, tu és pedra, Cefas, né? Tu és pedra, e a partir dessa revelação, a revelação sólida de identidade, Jesus no caso, vou construir a minha igreja. A construção da igreja não é dos nossos moldes, né? É nos moldes divinos, né? Então, até por isso que às vezes parece que a gente anda e não sai do lugar. E talvez você esteja assistindo aqui, você lidera algum ministério, você tem a melhor programação, melhor planejamento, e não cresce, e não rompe. Mas eu queria só fechar esse parênteses dizendo que até a arca da presença tinha um buraco nela. Tinha um espaço nela. Tinha um lugar ali para que Deus se revelasse. Então, Jesus nos convida, inclusive, é muito legal que tem uma aula na escola de teologia que eu fiz, que se chama Espaço para Deus. Que é você ser intencional em deixar espaços para que Deus se revele como Ele quiser.
A gente, como você falou, organiza uma série de eventos e eu gosto de comentar que a gente organiza nos mínimos detalhes. A gente coloca minuto a minuto e a gente faz tudo com o máximo de excelência possível. A gente deixa tudo perfeitinho para Jesus vir e ficar à vontade para bagunçar do jeito que ele quiser. É. Então, se for para acontecer algum tipo de coisa que fuja do cronograma, não é porque nós fomos omissos ou porque nós fomos desleixados. É porque, assim, tudo que estava ao nosso alcance a gente fez. Agora é com Jesus. É. Né? Então, fecha esses parênteses aqui e nem tava no cronograma. Não, mas é benção. Isso aqui é só pra gente ter assunto. Amém. Eu creio que nós, como lideranças, tanto cada um de sua igreja, tudo, temos muito para aprender no que diz respeito a deixa fluir. Acho que tem muita coisa, tem muita beleza no espontâneo, no orgânico. Não na bagunça, não na falta de planejamento, mas na pureza da sinceridade de um coração que flui. É o terrilá, se não me engano, o verbo em hebraico para uma adoração espontânea, tá lá em Salmos, né? E aí a mensagem vai dizer que é a canção depois da canção, né? É aquilo que vem depois que eu já cantei o que estava programado, aquilo que eu ponho para fora depois que eu já dei tudo de mim. O que resta? E é nesse lugar que eu acho que a fraqueza se torna poder, porque ali não existe performance, né? Ali não existe planejamento. Ali é sinceridade, ali é um coração quebrantado e contrito que não pode ser resistido por Deus. É nesse lugar onde foge do nosso controle, mas não do dele, que eu acho que a beleza começa a acontecer. É quando a morte chega para Lázaro e já não tem mais nada que se possa fazer, não tem carta que se envie que resolva. Mas aí vem a palavra que define tudo. Não é para a morte, é para a glória. Eu acho que é nesse lugar que talvez os nossos fracassos se tornam vida e benefício. Quero contar um testemunho bem rápido, que passei por muitas perdas nesses últimos anos. E não só perdas de amigos e de família, mas perdas de sonhos, perdas de conquistas. E eu lembro que foi um ano, 2023 eu acho, foi um ano que me marcou, porque a sensação que eu tava é que eu tinha vivido vários naufrágios. Mas Jesus me encontrou em Atos 27, na passagem que Paulo está indo para Roma e o barco naufraga. E Jesus fala para ele assim: Paulo, ninguém precisa pular do barco, porque ninguém vai se perder. E aquilo que parecia um naufrágio, não era um naufrágio. Era um redirecionamento divino para um plano e um propósito que não estava claro para Paulo. Porque Paulo ia direto para Roma, ele estava saindo de um lugar e estava indo direto para Roma. Mas de repente o barco naufraga, não lembro se ele vai cair em Creta ou se ele vai cair em Malta ou Chipre. É uma dessas 3 ilhas, se não me engano. Está lá em Atos 27. E quando ele chega lá, as pessoas estão cansadas, né, traumatizadas com aquilo que aconteceu, a tempestade levou o barco a pique. Mas eles saem para recolher material para virar lenha, e uma cobra pica Paulo. E aí acham que ele é um amaldiçoado. Por quê? Escapou de um naufrágio e agora vai morrer porque foi picado por uma cobra. Mas eles não sabiam que maior que está em nós do que o que está lá fora. E aí os nativos, quando viram Paulo e chamaram ele de amaldiçoado, perceberam que existia algo dentro de Paulo que transformava realidades. E aí, Paulo não morreu, nem com o naufrágio, nem com a picada da cobra. Mas eles, vendo que ele tinha sobrevivido àquilo, falando: verdadeiramente existem deuses em você. E a partir daquilo, Paulo orou por eles, evangelizou eles, e a ilha inteira foi salva. Então, aquilo que era um naufrágio, que era para ser o seu fim, aquilo que era para ser o meu fim, aquele planejamento, e até falando agora mais de uma forma mais pedagógica, a Bíblia sempre vai trazer a alusão de que meios de transporte estão relacionados com o ministério. Então, quando Eliseu assume um novo lugar no ministério, ele queima as carroças. Quando Jonas não quer seguir no ministério, ele pega um barco. E assim vai. Tem várias passagens bíblicas que vão definir, por exemplo, quando Elias vai para um novo nível, aparece como uma carruagem de fogo que separa ele. Então, assim, sempre tem referências bíblicas a meios de transporte. E aí, às vezes, o nosso meio de transporte, o nosso ministério, às vezes aquilo que nós estamos sendo usados por Deus para levar a mensagem dele, o barco que nós estamos, assim como Paulo, naufraga. Mas não é o seu fim.
Não é o meu fim. É o Senhor nos levando para um novo lugar. Para fluir de outras formas. Para alcançar um povo que talvez eu e você não alcançaria. Então, o naufrágio de Paulo em Atos 27 desviou a rota dele de Roma para poder salvar uma ilha inteira. Então, às vezes, é essa percepção que a gente tem, e foi isso que eu descobri aquele ano. Descobri que, às vezes, Jesus afunda as estruturas para poder salvar as pessoas. Às vezes, ele boicota o nosso planejamento para poder alcançar alguém que, pelo planejamento, não seria alcançado. Que é uma realidade também que muitas igrejas viram na pandemia, Sim. nos últimos anos. A gente tinha um planejamento muito bom pro ano da pandemia. E nada do que a gente planejou aconteceu. Mas aconteceram coisas muito maiores. Quantas famílias não foram alcançadas por conta das lives na televisão? Porque a gente não sabe quantas pessoas assistiam, a gente sabe quantos aparelhos estavam conectados. E agora, no outro lado também, quantos líderes surgiram no meio da pandemia? Porque o líder anterior, ou infelizmente morreu, ou saiu de. Não, e porque a gente precisava de mais líderes. Sim. Porque é uma coisa reunir uma galera aqui numa sala com 40, 80 lugares. Outra coisa é você reunir num Meet com 80 pessoas. O nível de cuidado é outro. Então a gente precisava de mais líderes, mais pessoas, mais reuniões, mais individualizadas. E nisso surgiram muitos líderes. Nisso surgiu o meu próprio ministério pastoral. Na pandemia, surgiu o meu ministério pastoral dos outros evangelistas que estão aqui comigo, dos outros pastores que estão aqui comigo. Aumentou a demanda e aumentou a responsabilidade. Sim. Sabe? E aumentou, voltando um pouquinho pro que a gente estava falando, a unidade entre a igreja e entre as igrejas. Né? Eu me vi na pandemia tendo que ajudar muita gente que não sabia fazer uma live. Não só dentro da igreja, para outras igrejas. Pastores que são um pouco mais velhos ou não tinham um recurso para fazer uma live do nível que a gente fazia. Graças a Deus também a nossa igreja não tinha um recurso para fazer, tá? Mas tinha eu e o Renato, que a gente tinha os equipamentos, a gente tinha a empresa. Não tinha um recurso físico, mas tinha um recurso humano. E a gente tinha os equipamentos, que agora viraram esses equipamentos da igreja, que não é mais nada nosso. Virou tudo da igreja, a gente deu tudo para a igreja, é isso aí. É graça, mas né? A gente tinha uma estrutura técnica e logística para fazer tudo acontecer que outras igrejas não tinham. E aí, no meio disso, surgiu muitos ministérios, surgiram muitas pessoas se despontando, surgiram muitas pessoas querendo fazer a igreja acontecer. E afetou com força a vida da igreja, né? Porque agora, imagino que vocês façam muitos avisos em vídeo, muita parte da comunicação não é mais só boca a boca. O que mais melhorou não foi nem a parte da comunicação, porque a gente tinha uma comunicação muito boa antes da pandemia. A gente tinha uma comunicação social boa. O que a gente não tinha digitalizado ainda era a questão de cuidado. O que aconteceu? A igreja fechou, não tinha mais culto, não tinha mais encontro, não tinha mais ministério. Como eu vou cuidar das pessoas agora? Como que eu vou estender a mão para quem precisa? Todo mundo vai falar só com o pastor Rafael? Todo mundo vai encher o WhatsApp dele com 1000 mensagens? Ele não vai conseguir atender todo mundo. Por mais que ele queira. Ele queria. É uma limitação, né? É uma limitação física. Ele não consegue responder 500 pessoas por dia falando, pastor, preciso de oração, pastor, preciso disso, pastor, preciso daquilo. E até se pudesse fazer visita pessoalmente. Ele não conseguiria fazer 1000 visitas. Quantos anos ia levar para ele poder ir na sua casa? E vamos separar isso para todos os pastores. A gente tinha na época 8 pastores. Hoje a gente tem mais, mas a gente tinha 8 membros do ministério na época. 8 pessoas para 1000 ainda é pouca. 8 pessoas para 2000 é pouca. Entendeu? Para todos que estavam doentes, para todos que estavam desamparados, para todos que estavam desesperados. Né? E aí a gente precisou inovar a nossa forma de cuidar. A gente precisou descobrir o que era estar junto sem poder estar junto. E aí hoje a gente tem mecanismos onde se a igreja fechar hoje, a gente consegue cuidar das pessoas. Legal. E hoje a gente tem, porque a gente aprendeu. Se tornou sustentável, né? Deus trouxe uma solução para vocês que permanece. Foi Deus mesmo que, em parte, é a jornada que a gente tem aqui de membros, em parte é a comunicação que a gente tem por outras formas. Aplicativo, WhatsApp da igreja, equipe de apoio para o WhatsApp. Legal. A gente tem uma equipe que apoia o WhatsApp. Uau. Isso então, é bom, não é só eu que respondo. Entendeu? Eu sou o administrador. Então eu tô lá, o WhatsApp tá na minha conta para se der algum problema, mas não sou eu que respondo. É uma equipe que me ajuda com isso. Por quê? Porque é impossível. Como você falou lá no começo, é impossível fazer sozinho. Não dá. E sempre que
o pastor Elias falou isso, se eu não me engano, o Bill Johnson falou isso também quando ele esteve aqui no Voa. Foi incrível, por sinal. Ele falou, se alguém fala que tá fazendo alguma coisa sozinho, É pequeno. não vai longe. Não vai. Pode ser gigante, inicialmente, pode ser uma explosão, mas se tá fazendo sozinho, se a pessoa é muito falando, não só eu consigo, só eu consigo, Não só é eu consigo, sustentável, né? não vai pra frente. Vai falhar, vai ficar ruim, vai ter algum problema no meio do caminho que não vai ser solucionado. E é uma fórmula que tá escrita lá em Êxodo, né? Moisés já não aguentou. 70, dividiu. E é interessante pensar que quem deu a ideia para ele foi um homem chamado amigo de Deus, né? Porque Jétro era o nome do sogro dele em um idioma, mas no outro idioma era Reuel. E Reuel significa amigo de Deus. Às vezes a gente tem que parar e ouvir os amigos de Deus falar pra gente: não centraliza. Divide. Divide. Dividir né? e conquistar. Divide as cargas, né? E esse lugar de unidade é interessante porque a gente acha que é errado você falar que não consegue sozinho. É errado você assumir que talvez você não vai dar conta. Só que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus não carregando a cruz sozinho. Ele carregou o madeiro até certo ponto, mas cansou e caiu. E aí um homem chamado Simão Cirineu teve que ir e ajudar Jesus a carregar a cruz até o Gólgota. Então, se Jesus, que é o mestre, dividiu a cruz, por que que nós não podemos dividir os nossos fardos? Por que que nós não podemos compartilhar das nossas dores e falar, olha, por exemplo, ano passado eu estava fazendo uma conferência do Ministério de Jovens da minha igreja e eu não tinha uma equipe com os profissionais, nem os recursos, nem com a expertise que precisava para fazer um podcast ao vivo lá no meio da conferência. Liguei para vocês aqui e pedi ajuda para o Renato, o evangelista Renato Silva. E graças a Deus que ele foi e salvou a gente lá, porque senão não ia acontecer. Mas eu podia ficar enclausurado, com crise, tentando apertar o orçamento para contratar gente de fora, ímpio para poder fazer isso. Sendo que Deus já deu pra gente os recursos. Tá no corpo, tá na igreja, né? Então, a gente tem que ter a maturidade de um caráter cristão que é manso e humilde para falar, olha, até aqui eu consigo. Até aqui eu preciso de alguém. Inclusive, não é só carregar o fardo, não é só dividir o fardo, mas também dividir as conquistas. Também. Porque quando Jesus envia os discípulos pela primeira vez, lá, não me engano, em Mateus 10, ele vai e fala, vai ser difícil, todo mundo vai odiar vocês, aquele negócio, a parte difícil de ser discípulo. Mas ele fala, mas em meu nome, vocês vão expulsar demônios, tal, tal, tal. E aí eles voltam felizes, eles voltam muito empolgados. Jesus, a gente orou e saiu, a gente orou e curou, aconteceram milagres. Então não é só compartilhar o fardo, não é só compartilhar coisa ruim. Ô Brunão, tá ruim aqui pra mim, vem aqui me ajudar. Ô Brunão, vamos crescer junto, vamos se fortalecer junto, vamos dar certo junto. E quem vive muito isso, porém numa perspectiva talvez que a gente não percebe, é Paulo em Filipenses. É Paulo em várias passagens quando ele fala assim, me traz tal pessoa para ele completar minha alegria. Os primeiros frutos de Acaia lá, que foi uma família que se converteu lá naquela cidade lá, eles renovam minha fé toda vez que eu penso neles. É ser parte não só do sofrimento, né, mas também da ressurreição de Cristo. Claro. É viver os dois lados, que eu partilho das minhas dores, porque é chorar com os que choram, mas é se alegrar com os que se alegram, claro. Né? E tudo isso demanda humildade, né? Demanda primeiro um conceito mais claro de identidade. Quem você é, quem você não é. Porque João Batista, quem você é? Eu não sou esse, eu não sou esse, eu não sou esse. Eu sou esse. Para depois você caminhar com humildade. Uma vez que eu sei quem eu sou, eu posso me dispor e me mostrar como eu sou de fato. E pedir ajuda, e celebrar, enfim, e caminhar nesse lugar de unidade. Falando em unidade... Agora sim. Dentro de todo esse movimento que a gente está falando, que a gente está falando de muitos movimentos que aconteceram, muitas coisas que aconteceram tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida ministerial, quanto na sua vida familiar, muitas mudanças. Cara, desde que eu te conheci, você teve filho. Quando eu te conheci, você já era casado? Já era. Já, em 2020 você já era casado. Casei em 19. 19. Aí, se você quer que eu fale a linha do tempo desses movimentos de unidade de SDA, essas coisas assim?
Deixa eu apresentar primeiro, só para o Legal. pessoal entender. Existem Mas alguns sim, movimentos. mas eu era casado já e é isso. Existem alguns movimentos. Alguns que as pessoas conhecem, Uhum. outros que a maioria não conhece, Legal. conhece mais quem é líder, quem é Uhum. pastor, mas que todos trabalham juntos para fortalecer a cidade de Campinas e região. Legal. Né? Me fala um pouquinho de como isso surgiu e quais são esses movimentos que eu acho que começou lá no SDA, ou um pouco antes. Legal. Eu acho que começou um pouco antes. Começou com o Conselho de Pastores, mas não esse formato de Conselho de Pastores que nós temos hoje, que por sinal a gente se reúne aqui na igreja na Moreiras. Começou antes. Se eu não me engano, eu já ouvi os pastores comentando que eles tentavam, o Kelson, o Mildo, até mesmo, não sei se rolou na época do Rony. Eu sei que o apóstolo da Ibacamp, o apóstolo Soler, Agostinho Soler, fez parte há muitos anos atrás, uns 20 anos atrás. Então sempre Campinas suspirava por esses movimentos. Mas eu acho que lá para 2018, 2019, pegou força no Conselho de Pastores. E aí, eu até fui num desses conselhos na época, dessas reuniões na época. Em 2019 eu fui. E a gente viu pegar força no Conselho de Pastores e começou a ter encontros recorrentes e aumentar o número de pessoas ali. O quórum ficou maior. E veio a pandemia. Na pandemia, o Conselho de Pastores se uniu para poder apoiar essas igrejas que não tinham o mínimo de infraestrutura para poder continuar cuidando das igrejas. Em paralelo com isso, em 2020 surgiu também para nós em Campinas, a partir do pastor Hildo Félix, o SDA, que é Semana do Avivamento. Hoje, como já está em mais de um país, está em 8 países, se não me engano, o nome virou internacional, então é Revival Week. Mas em Campinas a gente trata como SDA ainda, porque é nossa força aqui. E aí surgiu em 2020, nessa semana que eu falei, que a gente se conheceu, tudo, foi online. E aí a gente teve participação de muitas igrejas, sei lá, umas 15 a 20 igrejas diferentes, o que já foi um marco. Porque infelizmente nossa cidade ela tem um histórico de muita rixa ministerial. Sim. Então, grandes igrejas nasceram a partir de quebras. Ele era de uma igreja X, teve um atrito com o pastor sênior, ele já era. Aí saiu um pastor que era um expoente aqui, era alguém com muito potencial, conhecido, abriu uma outra. E aí você tem duas, e assim vai. Enfim, infelizmente, né, criou-se esse estigma na nossa cidade de uma igreja que tem muitas igrejas que partiram de dissoluções. Porém, Deus tem feito, a partir da unidade, um processo de restauração, de reconciliação desses homens, dessas igrejas, e agora a gente vê um novo movimento surgindo, sem ser esse de unidade, mas um movimento mesmo apostólico, de plantação de igrejas, que não é mais a partir de rachas, nem de quebras, mas é a partir de envios. É. Então, Porque a igreja não se abre, a igreja se gera, se nasce. se planta, né? Né? Não tem nada disso de. Eu vou abrir uma filial X. Cara, a unção do Absalão. Isso aí é difícil, cara. Aí fica um mistério pra quem tá assistindo. Abre salão. Entendeu? Não é assim que se nasce igreja. Igreja não é uma coisa que se planeja no sentido logístico, né? Ela nasce no coração, ela nasce na missão. Tanto que hoje, quando a gente pensa em implantação de igreja, a métrica que a gente usa como saudável é o mesmo tempo que Paulo levou nas igrejas dele. 3 anos para abrir uma igreja na Macedônia. E assim, na Macedônia não. Macedônia foi até o oposto. Macedônia foi a mais rápida. Então você tem uma série de... Porque abrir o prédio é rápido. É. Prédio só precisa de dinheiro e uma pessoa. É até simples abrir um prédio. Uma igreja é muito mais difícil. Pois é, e até ela se consolidar, até ela se desenvolver com sua cultura, com o seu credo, até ela se desenvolver com o seu corpo de voluntários, o seu corpo de membros ali, é algo que não é rápido. Mas então, voltando, aí em 2020 começamos o SDA. Dá pra gravar uns 3 podcasts aqui, só nesses assuntos que a gente tá falando. E aí a gente, nessa época, eu participei, assim, não fui necessariamente alguém que foi um motor ali, alguém que encabeçou, eu estava lá, ajudei. E aí, no ano seguinte, a gente tomou força mesmo no SDA, aí a gente rodou em 6 igrejas de Campinas.
A gente fez um filtro assim de igrejas que eram próximas, mas que próximas não de geografia, mas que os pastores eram aliançados, tinham amizade, comportavam mais pessoas. E nem próximas de estilo, porque foram igrejas muito diferentes no estilo. É muito diferente. Mas aliançadas. Sim, porque, por exemplo, a gente teve de Quadrangular, Nazareno, a Batista... Bola de Neve. Bola de Neve, a gente teve as churches da vida, a gente teve um monte de gente participando aí. E isso pensando em pregação ou lugar que recebe. Mas pensando em bandas, aí é muito variado. E, Desde a mais worshipeira até a mais... É por isso que a gente tem que ter um fator comum de comunicação. Então, assim, é um mesmo repertório. Não é... Por exemplo, as bandas, quando participam do SDA, que existe até hoje, por sinal, não trazem músicas da cabeça, músicas autorais. Para que todos possam estar juntos, cantando ali. Sim. Trazem um louvor congregacional. Exato. É congregacional e conhecido. Porque não adianta ser congregacional, mas só é conhecido... Na minha igreja. Não adianta, não faz sentido. Né? E aí o movimento foi tomando força, e aí a gente existe até hoje. Não só no Brasil, mas fora do Brasil, o movimento também ganhou força do SDA. Você que organiza o SDA em Campinas hoje. Junto com outros pastores, que é um grupo de facilitadores, a gente se organiza assim, a gente define funções, você chama tal pessoa, a gente vai pensar nas igrejas, ora, a gente sempre se encontra para poder... Inclusive o pastor Renato Matos, aqui da igreja, faz parte, né? A gente sempre está junto, pensando, comunicando, orando junto, chorando com o outro. Por exemplo, recentemente, o Mevan, que também faz parte, adquiriu um novo espaço aqui em Campinas para poder expandir. A gente celebrou... Maravilhoso. A gente celebrou muito, muito. Porque assim, onde eles já estavam hoje é incrível, mas eles vão aumentar. E a nossa oração nos últimos anos sempre foi: Senhor, torna a igreja de Campinas uma igreja relevante, que causa impacto, que cresce, que muda o cenário. Então, quando a gente vê uma igreja que avança nessa medida, nessa dimensão, a gente celebra, né? Então, nesse grupo, temos batistas, temos da Lagoinha, temos vários nomes aí, temos de igrejas que estão em plantação. Então, não é só a igreja que já está grande, não é a igreja que está intermediária, não é a igreja pequena somente. Tem igreja que está acabando de nascer, não tem nem nome. E tem gente que está lá dentro porque carrega algo de Deus. Assim como eu falei em Apocalipse 5, lá, as 7 igrejas, né, de Apocalipse 2 e 3, elas... Tem igrejas de várias dimensões. E a gente precisa perceber a graça de Deus e o fluir de Deus nesses múltiplos cenários. E aí, temos o SDA, que acontece uma vez por ano, sempre em julho. E a gente faz uma semana de segunda a sábado, cada dia em uma igreja. Em cada igreja, a gente divide as funções do culto e cada função é para uma igreja diferente. Então, a gente tem basicamente 6 igrejas por dia participando. No final da semana, participaram 36 igrejas, minimamente, quando não é mais, porque às vezes dá para fazer mais. E a gente, por exemplo, nos últimos anos, a gente teve uma média de 6 a 7 mil pessoas participando na semana toda. Quando a gente pensa que são jovens e adolescentes, a gente está falando de talvez o maior evento de diversidade e ao mesmo tempo de juventude da cidade. Acho que nenhum evento, acho que nenhuma igreja da cidade movimenta isso numa semana. Porque só essa unidade consegue trazer isso. E aí esse é um das expressões da E se uma igreja só movimentasse tudo isso, o SDA seria ainda maior, porque juntaria essa com todas as outras e seria ainda maior. Ou seja, sempre esse movimento de unidade vai expandir o que já existe. Sim, ele potencializa tudo. E nesse lugar, por que a gente roda em várias igrejas? Para que, primeiro, cubra a maior parte da cidade. Então, você tem igrejas em Barão Geraldo, você tem igrejas aqui no Jardim do Lago, você tem igrejas no Campo Grande, você tem igrejas em outras regiões como Ouro Verde, e aí você vai espalhando. Então, de forma representativa, a gente está pegando a maior parte da cidade. A gente está pegando... a gente tem um cuidado também de organizar de modo que mais linhas doutrinárias participem, para que não seja só batistas, para que não sejam só nazarenos, para que não seja só churches, né, paredes pretas. Então, tem todo esse cuidado, inclusive para que durante o SDA uma igreja não faça mais do que uma função. Então, por exemplo, se a sua igreja vai ministrar louvor, a gente prioriza que ela não pregue. Então, outra igreja vai pregar. E não é só no seu dia, mas é em qualquer outro dia. A gente tem esse cuidado para garantir o máximo de não só diversidade, mas inclusão, de unidade mesmo. E porque eu falei, unidade não é uniformidade. Então, eu falar que é unidade porque eu estou com pessoas da mesma denominação que eu, todo mundo da Assembleia, não é unidade. É uma convenção, é um ajuntamento.
é um simpósio, é qualquer coisa do tipo. É uma assembleia solene. Agora, quando eu penso em unidade, eu estou falando de aspectos diferentes. Porque tem igreja, por exemplo, que participa e não acredita nos dons do Espírito Santo fluindo a partir do altar. Você pode falar em línguas, mas no seu quarto. E tem igreja que já abre o culto falando em línguas. Uhum. Tem igreja que não canta a palavra você para Deus. Então, a porta aberta é você. Não canta essa música. E tem igreja que já começa cantando. E o que a gente faz? A gente caminha naquilo que é comum, naquilo que é a unidade, naquilo que... Nos pontos centrais, onde toda igreja tem que ter. Só Exato. Jesus Cristo é o Senhor, Ele é Deus, a salvação vem por meio dele, estamos aqui para adorar Ele. É isso. Os pontos centrais. É isso. Esses pontos periféricos não precisam ser Não. tocados, porque eles vão ser diferentes mesmo. Sim. Eu acho que uma roupa X é assim, a outra vai achar que roupa X é assado. E tudo bem. É. Tem igreja que fala que só pode pregar de terno. Exato. Eu fico feliz que aqui não é assim, porque eu ia morrer de calor. De verdade. Mas, e tudo bem. Ah, mas não pode barba. Cara, você está dentro dos pontos Aí é periféricos do particular, evangelho. né? Aí não é uma questão bíblica, né? É uma São questão... pontos periféricos. São pontos periféricos que não vão alterar o destino da tua salvação. Sim, Então, são secundários, principalmente para um movimento de unidade. sim. E aí, assim, acho que quando a gente pensa no SDA, talvez é um movimento de maior expressão. Mas o SDA, ele é uma expressão do movimento. Ele não é o todo, né? A gente tem outros que acontecem ao longo do ano, outras expressões também que acontecem ao longo do ano, que também são de unidade e talvez em outras camadas. Então a gente tem o Conselho de Pastores Sêniors, que aí é uma dimensão... Hoje, eu É acho quase o Santo dos Santos. aí é pra quem já leu a Bíblia 40 vezes pelo menos, né? Já foi 50 vezes em Israel, já voltou. Mas aí também, só para deixar clara a brincadeira, é para qualquer pastor. É. É, também para deixar claro, porque às vezes o cara tá ouvindo falando assim, então não é para mim. Não. A gente tá brincando Legal. aqui, mas eu sou um pastor que não sou sênior, E participa. você é líder e você participa também, não tem problema. Sim. São para pastores de Campinas. Não importa se a sua igreja tem 20 pessoas, 20 mil, é para você. Eu acho que o foco talvez seja fazer uma interpretação correta do título, né? O foco é para pastores, mas não quer dizer que é exclusivo para. Ninguém vai te barrar. Não, sua igreja tem menos de 1000 membros, você não pode entrar aqui. Você Isso não nunca existe. foi para Israel, igual eu brinquei. Tem que ter ido 50 vezes para Israel. Eu, particularmente, não conheço ninguém que foi 50 vezes para Israel. O Joel talvez chegou bem perto, 47. Mas Olha, ele tá tentando chegar nos 50, Não, eu a acho guerra que não deixa. Eu nem sei se ele não... a gente tá brincando aqui. Mas é uma expressão. Por sinal, toda vez que eu venho, transforma a minha vida. É incrível, assim. É maravilhoso. E sempre são pregações muito boas. é muito não importa pontual. quem pregue, É não. muito pontual. Pode ser o apóstolo Joel, que vem de longe. Não esqueci de onde Joel é. Ele é de Volta Redonda. Volta Rio de Janeiro. Redonda, é verdade. Mas eu já vim aqui também com Josué Gonçalves, de Bragança. Josué Gonçalves, ou com o próprio Georgino, com o próprio pastor Rafael, pregando Sim. e trazendo uma palavra Eu já participei com que o tem Kid, tudo a ver com a nossa realidade. o pastor Kid aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu participei no Conselho de Pastores foi em 2019. Foi na igreja da família cristã, o pastor Kelson. E quem veio pregar foi o Michel Peragini, lá de Curitiba. Sensacional. Até hoje eu lembro da pregação. Maravilhoso também, né? Então, assim, Aí você tá trazendo um cara também que Mas aí, tem um por conhecimento exemplo, maravilhoso. essa é uma expressão. A gente tem uma outra expressão, que são os cafés que nós fazemos para líderes de jovens, pastores de Acontece juventude. todo mês, né? É bimestral. E ele é muito mais voltado para a interação social do que necessariamente para um formato de culto. Porque a gente, quando eu olho o cronograma, a gente tem mais tempo tomando café juntos, todo mundo conversando. A gente orando um pelos outros e conversando, interagindo sobre o que foi falado, do que necessariamente o tempo de louvor e o tempo de palavra. O tempo de louvor e palavra é mais um direcionamento, é mais um devocional para despertar, para ativar, para capacitar, para trazer uma ferramenta nova. Mas o que a gente busca nesses encontros, que também não são só para pastores e líderes de juventude, mas é focado para eles, porque, por exemplo, uma dor que a gente percebeu nesses anos fazendo essas coisas. Só ia o pastor sênior ou o pastor de jovens. Aí esse pastor de jovens era designado para abrir uma outra igreja, ou não podia mais estar. O que acontece? Ninguém conhecia o cara que ficou no lugar dele na igreja dele. Então, por favor, venha e traga a sua equipe. É essencial. A gente tem Pode trazer. Exato. Não tem problema. A gente tem que aprender a transicionar. A gente tem que aprender a passar o bastão. E se a gente não faz isso, primeiramente, com relações sociais, apresentar os contatos, mais do que contatos, porque parece que eu tô falando de network, tô falando de negócio, de business. Apresentar os meus amigos, apresentar os meus irmãos. Se a gente não consegue andar nessa medida,
a gente cria uma lacuna. Porque aí você, por exemplo, você tá aqui, você vai assumir uma outra igreja em outra cidade. Quem vai assumir o seu papel aqui? E às vezes você era essencial no que você faz, não só pela sua capacidade técnica, mas pela forma como você consegue agregar outras pessoas nisso. Só que se você saiu e não deixou ninguém no seu lugar com minimamente capacidade ou com relações para isso, você já criou um problema. E senão a pessoa também fica isolada, né? Em questão de entre Sim, igrejas. sim. Um líder novo entra, ou como aconteceu com você. Você entrou no lugar de uma liderança, Sim. você assumiu uma liderança que era muito forte, mas se você estivesse sozinho, você não ia conseguir crescer a partir daí. Não. Se você não tivesse essas conexões, se você não tivesse essa abrangência de conhecimento, de ver o que as outras pessoas estão passando, porque elas passam coisas semelhantes a você. Sim. Né? Ninguém passa o mesmo problema sozinho. Não. Tem pessoas que estão passando. Tem que ser muito especial para passar um problema pela primeira vez sozinho. Eu nunca vi até hoje. Não. O igual heresia. Tem que ser muito bom para inventar heresia nova. Por isso fica a dica, estude história da igreja para saber combater heresias, porque todas elas existem há muito tempo. Quando você vê, você tá repetindo heresia de 2000 anos atrás. Ai, tal pessoa começou a pregar que a mulher samaritana, ela queria outra coisa de Jesus. Ai, pelo amor de Deus, irmão, aí não dá, né? Mas, assim, a gente tem esses cafés que eles acontecem, e aí são bimestrais, mas a gente também tem outros eventos grandes em Campinas, como... não é só evangelismo em praça pública, mas eventos em larga escala. A gente tem o Dream On, que acontece geralmente em maio, que é o Campinas Voltando a Sonhar. Nasceu na pandemia justamente pelo contexto apático e depressivo que estamos vendo a juventude caminhando. E a gente reúne 50 mil pessoas no final de semana na Altos da Paz. Na Arautos, né? E a gente legal. tem em torno de 200 voluntários participando, e são 200 voluntários de 50 igrejas diferentes. Então, assim, a equipe que organiza são 6 ou 7 igrejas diferentes participando. Os convidados que palestram, que ministram, que pregam, são de inúmeras igrejas. Então, assim, é uma dimensão absurda. Eu lembro de, num final de semana, de ganhar 1.300 pessoas para Jesus. Uau. Como que a gente fez isso? Ou melhor, o que a gente fez depois disso? A gente pegou os voluntários das igrejas que estavam participando, mapeou os nomes de quem tinha quem tinha decidido por Jesus. E olha, você mora em tal lugar. Então, das igrejas que nós temos aqui, Essa aqui é mais perto, vai para lá. E assim. Então a gente caminhou dessa forma, até para se tornar algo que. Porque é muito fácil falar unidade, e aí só a gente é beneficiado, só quem está organizando é beneficiado. Não, aí não é unidade, aí é outra coisa. Aí é uma estratégia de negócio. Interesse. Aí eu criei uma plataforma para que eu me promova, e não é isso. Quando o pastor Elias esteve aqui, ele falou: ninguém é bobo, ninguém gosta de ser usado. Ninguém gosta de se aproveitarem de você. As pessoas gostam de troca. Sim. Eu te ajudo e você me ajuda. Que é o GKPN, né? Que a gente falou muito lá. Eu compartilho com você e você compartilha comigo. Não tem esse negócio de você faz pra mim e eu não faço nada. Tanto que o conselho de pastores, ele tem um formato, esse conselho, essa unidade, esses cafés que a gente faz de líderes de juventude, pastores de juventude, acho que tem muito mais um formato do GKPN em si, né? Que GKPN significa Global Kingdom Partnership Network. Então é uma rede global de alianças e parcerias aí no reino de Deus. E tem muito mais a ver com essa troca, essa partilha, do que necessariamente todo mundo sentar e observar uma grande referência falar. Não. Você tem isso também, mas você tem uma partilha, tem uma troca. Por exemplo, nos cafés, o que a gente faz é um devocional mais rápido, para que todo mundo, depois de ouvir isso, vá para a mesa. E inclusive, um dos critérios para que algum lugar, cada café é num lugar diferente, uma igreja diferente, possa nos receber, um dos critérios é que a igreja tenha espaço em mesas, para que as pessoas possam sentar juntas e ter tempo juntas. Porque depois do devocional, todo mundo volta para ter uma troca. Olha, isso falou comigo, isso não falou comigo. Ou às vezes nem tem um devocional. Às vezes só uma troca no sentido de, cara, estou passando por essa dificuldade. Hoje meu ministério de mídia não tem mais ninguém. Hoje eu também não tenho como o caixa da igreja assumir um designer freelance. Como é que eu faço? Aí nessa mesma mesa você tem alguém que tem 8 designers na igreja. Aí ele vira e fala, cara, eu vou te ofertar um mês no meu voluntário. X. Quero. Talvez eu esteja atrapalhando a pauta, mas eu não quero tem pauta aqui, irmão, é conversa. Quero atravessar e falar sobre os benefícios da unidade. E eu quero contar um testemunho pessoal. Eu tô desde o começo, né? Vi fundar, participei de todas as edições da SDA. Todos os dias da SDA eu participei. Nos que já teve em Campinas. Todos os cafés que já tiveram. Eu só não participei de um, mas eu organizei ele por inteiro. E, por sinal, eu não participei, mas foi na minha igreja.
E foi o último de 2022. Por que eu não participei? Porque meu filho nasceu um dia antes. Aí eu deixei tudo certo, organizamos. Foi muito legal porque depois ainda teve churrasco. A minha igreja tem piscina e campo lá, então a gente organizou lá justamente para encerrar e a galera ficar lá e curtir o espaço. Então, aí eu não fui, mas de resto eu participei de todos. E eu posso dizer que se não fosse esse movimento de unidade, esses muitos amigos que se apresentam no meio da jornada, assim como eu falei do Renato que tá aqui, você, Dani, e muitos outros, se não fosse eles, eu acho que não existiria Ministério de Jovens na minha igreja hoje. Por quê? Depois da pandemia, a gente teve muitos problemas, assim, com levantar novos músicos, com, com esse cenário de capacitação de Ministério de Louvor e tudo mais. Então a gente tinha para os cultos de domingo, mas a gente sempre tinha pouco músico disponível ou ministro de louvor disponível para os sábados, tanto no culto de jovens quanto de adolescentes e outros cultos paralelos. E eu sei que anos atrás a gente chegou num cenário que a gente já não tinha mais ministério de louvor disponível para os jovens. A gente tinha um músico ou outro, a gente tinha ou um baterista ou um baixista, mas ninguém sabia cantar. Se cantava, não tinha outro instrumento. Então a gente ficou num cenário que os nossos cultos ficaram muito limitados. E graças a Deus tinha unidade. E aí Deus deu favor para que eu começasse a chamar alguns amigos. Cara, você não tem uma banda aí? Ou, mano, você não pode vir ministrar louvor aqui? E aí, nesse processo, eu afirmo que a gente ficou mais de um ano com bandas de outras igrejas, todos os sábados. A unidade de Campinas sustentou o meu ministério. A unidade de Campinas, ela criou um caminho para que a gente pudesse, nesse período, começar a investir em novos músicos, capacitar, treinar. E hoje a gente já está rodando um pouco melhor, já tem um pouquinho mais ali. Tem uma bandinha ou outra, assim, eu digo não de qualidade, mas digo de número, né? Você tem um número de pessoas que dá para montar uma banda, parte de outra, assim, né? Então, isso só no Ministério de Juventude, né? O de da igreja é outro cenário, mas a gente começou a caminhar nessa medida. Então, eu sou um exemplo que graças a Deus, se não fosse esses contatos, não tinha mais ministério. Não tinha acabado ali. Ia ter virado outra coisa, mas não o que é hoje. E assim, a gente está caminhando para um lugar, igual você falou no começo, que a gente acredita que a adoração tem que ser intensa, não pode ser algo banal, não pode ser algo... Até porque nós somos conhecidos pelo nosso estilo de vida, né? Então, a adoração é um estilo de vida. Então, a adoração tem que ser um tema central da nossa realidade como igreja. E graças a Deus, hoje a gente está caminhando para um lugar muito saudável disso, muito de conseguir gerar uma cultura de intensificar a adoração, né, na vida dos jovens ali. Então eu experimento isso toda vez que eu vou para um culto de jovens, todo sábado que eu chego lá, eu dou graças a Deus, porque eu tive amigos, e eu tenho amigos da cidade que se dispõem, que enviam as bandas, que enviam os ministros. E é interessante dizer isso, porque às vezes as igrejas estão carentes dessa ajuda e não fazem porque estão limitadas financeiramente. Ah, mas eu não consigo trazer porque eu não tenho dinheiro para pagar, para dar uma oferta adequada, para custear o combustível. Irmão, de verdade, às vezes um ou outro ministro vai precisar muito daquela oferta, daquela gasolina, mas tem gente aí que só quer uma oportunidade. Pedir não custa nada. Conversar não custa nada. É isso. E é assim, e é o que eu falei, parte de um lugar de humildade. Porque se a gente ficar nessa de, não vou pedir, não precisa de ninguém. O nome disso é orgulho. O nome disso é orgulho. Porque às vezes a gente acha que o orgulho é só se sentir superior. Mas o orgulho de não se aceitar numa situação de necessidade também é orgulho. Você não quer se mostrar vulnerável, né? Então, eu posso contar muitos outros testemunhos aqui do que a unidade de Campinas já fez. Assim, eu lembro facilmente aqui de 3 igrejas que não tinham mais Ministério de Jovens. A igreja existia, mas o Ministério de Jovens não existia mais. E aí os pastores se mobilizaram, viram o Conselho de Pastores, descobriram no Conselho de Pastores que a gente tinha essa movimentação, tinha o SDA, tinha essas coisas, enviaram potenciais, enviaram nomes, enviaram pessoas para poder ir lá, ver como é que é, sondar a terra. E saíram de lá inflamados, aquecidos, com o coração queimando, voltando para as igrejas locais. E hoje tem centenas de jovens nas igrejas. Então, assim, eu posso contar de vários. Assim, de ministérios que não tinham o mínimo, mas tinham um coração.
E a partir de um coração queimando, começou a se mobilizar. Então, porque antes de tudo Jesus foi líder de jovens, né? Começa por aí. É verdade. Então, a gente vê muito disso, muita gente que se acha incapaz, que não é chamada para isso, mas a partir de um lugar de inspiração, de troca, de partilha, se sente chamado por Deus, comissionado por Deus, volta para a igreja local e faz acontecer lá. Quantos líderes nesse lugar mensalmente me procuram, inclusive vocês aqui, eu sei que procuram vocês e pedem ajuda, ou preciso comprar uma câmera para fazer qual que é? E aí um vai ajudando o outro, um vai direcionando o outro. Cara, eu tava precisando fazer um evento aqui, eu queria fazer um evento e queria chamar uma banda legal. Quem você tem para me indicar? Ah, eu queria alguém para falar sobre evangelização em escolas públicas, em Campinas, quem que eu chamo? Ah, eu queria alguém que fosse referência em planejamento de eventos. Chama o Brunão. Recentemente, semana passada, mais precisamente dia 20 de setembro, fizemos foi a primeira vez que a gente fez essa expressão de unidade na cidade. Depois de tantos anos, né? Depois de, vamos falar assim categoricamente, são 6 anos já trabalhando várias vezes, todo ano, várias vezes, para ter esses encontros e essas mobilizações. E esse ano, nós estávamos no SDA, em julho, e aí a prefeitura nos acionou, nos procurou e falou, olha, nós temos a data do dia 20 de setembro, nós temos a concha acústica, nós já temos o som e a iluminação. Façam alguma coisa para a cidade. Que legal. Chegou um ponto que a gente não está mais pedindo. A cidade está vendo valor a ponto da prefeitura nos dar as coisas. E aí, nesse sábado que eu falei, do dia 20 de setembro, nós nos reunimos e essa equipe desses facilitadores, qual nome vai ser? Qual nome vai ser? Começamos a orar tudo e aí um deu o nome, Eco. E explicou lá que era sobre evangelho, cultura, oração. E aí a gente não queria fazer só um evento. A gente não vai para a concha acústica da cidade, é a primeira vez que a gente ganha isso. Porque o diferencial não é em uma igreja ganhar a licitação, ou ganhar o benefício, ou ganhar a ajuda da prefeitura para fazer algo. Isso acontece com frequência. A gente tem vereadores nas igrejas, acontece, não é algo extraordinário. O extraordinário é a prefeitura nos procurar e falar, façam algo para a cidade como cidade, e não como um ministério, não como uma placa. Então foi simbólico, foi profético, foi marcante, foi extraordinário, foi inédito. Como igreja de Campinas. É isso. Nesse sábado, participaram de 18 a 19 igrejas, ativamente com o microfone ou falando alguma coisa. Indiretamente, porque a gente não queria fazer só um evento. Então a gente fez das 14 às 20. A tarde toda, das 14 às 18, nós fizemos turnos de intercessão a intercessão foi todo o período, mas turnos de evangelização. Então tivemos várias igrejas que enviaram suas equipes, seus jovens, seus voluntários, seus adolescentes e saíram pela praça. Então enquanto estava acontecendo um momento de louvor na praça, na concha acústica, tinha equipes espalhadas pela Alto da Paz, equipes espalhadas pela Lagoa do Taquaral, evangelizando. E outras equipes em intercessão. A gente nunca viveu isso. E aí o que acontece é, nessa forma, tivemos muito mais que 30 igrejas diferentes participando ali, proclamando algo, o nome de Jesus acima de qualquer outro, ecoando um som de avivamento. Foi a primeira vez que a gente experimentou isso. E ao final do evento, os responsáveis da prefeitura já nos procuraram e falando, olha, esse não foi o único, tá? A gente vai fazer os próximos. Legal. Comecem a sonhar com outros lugares, né? E aí talvez você esteja nos ouvindo aqui e o Centro de Convivência nos aguarda. O Teatro Castro Mendes nos aguarda. Tá renovado. Centro de Convivência. Todos esses lugares. E é tempo da gente viver o que a gente começou falando aqui, da igreja conquistar a cidade. É tempo da gente levantar nossa voz e ecoar um som que não é a IBA ou a IBA Camp ou alguma outra igreja. É levantar a igreja de Campinas, sabe? E eu queria trazer algo emblemático aqui que foi para nós, nesse evento de sábado, que foi uma frase que nos definiu. Deus ama Campinas. E é isso que a unidade proclama. Qual a mensagem da igreja da cidade para a cidade? Deus te ama. Deus ama você, Campinas. E a gente vai ecoar isso juntos. Então eu dou as minhas mãos, as suas, que dá as mãos à outra igreja, que dá as mãos à outra igreja, e aí a gente caminha nesse lugar de unidade, juntos, revelando quem o Cristo é, né? Amém. João 17.
Então, a gente vive, a gente aprende muito. Por exemplo, o SDA é uma escola para capacitação de muita gente, porque eles vão em outras igrejas, eles servem como voluntários lá, aí eles aprendem como que a mídia funciona, aí eles aprendem também como que a produção de culto funciona. Por exemplo, nesse sábado do dia 20 que eu falei agora, a Lagoinha cedeu voluntários, funcionários da igreja, para nos ajudar com a produção de culto. São pessoas que vivem disso. Tem expertise, tem talento, tem um know-how ali. Cara, eu não fui bobo. Peguei da minha igreja, falei, vai lá, cola lá. Mandei 3 voluntários. Aprendam, absorvam o máximo que vocês puderem. Como que faz gestão da planilha, de horário, como que você fala com o fornecedor, como que você lida com tal divergência, com tal cenário que sai do controle, como que funciona, né? Porque a gente não tem tudo. Né? Então foi assim, incrível. Para esse mesmo evento, o Mevan cedeu os designers deles, que são funcionários. Ofertou no evento, deixa eles trabalharem aí. E assim vai. A Casa da Bênção, a Catedral da Bênção, custeou uma série de coisas lá, fora do horário para poder acontecer. E assim, um vai somando aqui, outro vai somando de lá, para poder acontecer. E aí, nesse lugar, um aprende com o outro. Nesse lugar, eu aprendo aqui, eu levo para minha igreja e difundo lá. E aí, nossa, mas vocês são muito parecidos com a igreja. Não é que a gente é muito parecido. Na verdade, eles nos inspiram. E aí a gente começa a caminhar nessa verdade. Não é que eu falo mal da outra igreja, né? Porque esse movimento de unidade, eu gosto de dizer que não é sobre não levantar uma placa. Não é sobre não levantar a placa da Nazareno, ou da Quadrangular, ou da Assembleia. É o contrário. É fazer questão de não levantar a minha para levantar a sua. É promover o que você tem de melhor. E assim, todo mundo é beneficiado. Porque a gente estava falando antes aqui, o reformado, talvez ele vai para um lado de de profundidade mais teológica. Enquanto um outro carismático vai para um lado de mais prática carismática, né, no sentido de dons. É juntar os mundos e falar, cara, eu posso aprender com o que você tem aqui. Né? Então a gente vai para esse lugar aí e vamos embora. É nesse sentido. Brunão, como que as pessoas podem encontrar tudo isso nas redes sociais? Vamos lá. Primeiro, vai no Instagram da IBA, né, para conhecer aqui. Mas se for para o de pastores, né, de um modo geral, é o @pastorescampinas. Eu acho que é isso. E se for de juventude, esses outros movimentos mais de unidade da cidade em si, é @unidadecps. Tá bom? E como que as pessoas te encontram? Que você vale a pena seguir também. Tô tentando me tornar uma pessoa que vale a pena ser seguida, né, nesse aspecto. T de tatu, HE, né, Bruno Franca, né, em inglês, né? Então o Bruno França é em inglês, né? Então T Bruno França. Isso aí. Brunão, muito obrigado por estar aqui com a gente, é um prazer. Eu acho que esse aqui até agora foi o maior podcast que a gente fez até agora. Muito bom. Mas é uma conversa entre amigos, sabia mesmo. A gente, antes de começar a gravar, a gente já conversou bastante. Mas foi um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado. E para você que nos acompanha até aqui, muito obrigado por acompanhar mais esse episódio do podcast da IBA Plus. E até o próximo episódio.